Prontinho. Vamos fazer então a oração inicial, a oração de Santo Tomás. Eu estou usando agora uma outra oração que é para antes dos estudos, eu acho ela mais adequada. Ela se parece com a outra, mas é muito boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Possivelmente nós vamos ter de usar 2 aulas para trabalhar esse assunto referente aos anjos, tá? Eu digo possivelmente porque eu não sei qual vai ser o ritmo da aula de hoje, eu não sei se nós vamos conseguir fazer tudo hoje, então já estou deixando aqui mais ou menos de sobreaviso, tá? Esse assunto é um assunto muito interessante, muito importante para nós, porque apesar de hoje em dia, né, as pessoas estarem perdidas, muito pelo fato de estarem sendo vencidas pelo mundo e sendo vencidas pelas próprias paixões desordenadas, existe também o caso das pessoas que são vencidas pelo próprio demônio. E o demônio, não sei se vocês sabem, é um ser angelical. Então, temos aí uma primeira urgência em tratar esse tema, que é os anjos, né? É necessário falar sobre os anjos, porque é necessário falar sobre os anjos caídos, que são os demônios. Já já a gente vai entender o que seriam os demônios, tá? E um outro grau de importância para falarmos sobre esse assunto é que os anjos eles têm uma importância gigantesca na nossa fé, uma importância, né, no auxílio da nossa vida voltada à santidade, né? O Nanau acabou de perguntar sobre os santos, e os santos, muitos deles tinham um contato também íntimo com o anjo da guarda, né? Há uma crença, não é dogma de fé isso que eu vou dizer agora, mas há uma crença quase que senso comum dentro da tradição católica de que existem os anjos da guarda, e cada indivíduo humano tem seu próprio anjo da guarda. E o apelo ao anjo da guarda é muito importante para a vida de santidade, né? O anjo da guarda realmente nos protege, e pedir a sua proteção é algo adequado à nossa fé. Então, daí mais uma urgência. E um terceiro pilar da urgência de tratar esse assunto é o fato de que os anjos, né, os bons anjos, eles fazem um intermédio de comunicação entre o homem e Deus, né? O anjo é uma espécie de mensageiro entre os homens e Deus, né? Entre as criaturas e Deus. Então, se eu quero ter uma intimidade com Deus, nada mais justo do que, né, pedir ao anjo que facilite essa comunicação com Deus. Então, é muito importante esse assunto. Nós vamos tratá-lo possivelmente na aula de hoje e na próxima aula, tá joia? Mas, para falar dos anjos, nós temos que voltar um pouco num assunto que já tratamos aqui em uma das aulas, foi uma das primeiras aulas do nosso curso, que é o assunto referente à criação. A gente tem que entender como as coisas foram criadas e por que Deus criou as coisas. A gente tem que entender minimamente isso para compreendermos a natureza dos santos. Senão a gente não consegue compreender o que são os santos, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Deus criou todas as coisas. Tá? Deus criou todas as coisas. Isso significa dizer que tudo que existe
foi criado por Deus e não há nenhuma exceção entre as criaturas. Ou seja, não existe nada na realidade que não tenha sido criado por Deus. Tá? Isso parece meio evidente, no entanto, quando a gente tem uma compreensão fina disso, algumas conclusões nós acabamos tirando. Por exemplo, se Deus é o criador de todas as coisas, então nós temos que concluir que Deus criou tudo do nada. Né? Ou seja, não existia Deus e uma matéria pela qual Deus lançou mão para criar as coisas. Não, Deus criou tudo do nada. E se ele usou uma matéria básica para criar todas as coisas, ele que criou essa matéria básica também. Então, antes de qualquer criatura, só existia Deus. Então, entre Deus e as criaturas, existe um nada. Existe um nada. Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada. Isso é importante frisar para diferenciarmos a criação da construção. Tá? O que nós, por exemplo, humanos, podemos fazer é construir as coisas. Veja que a construção é um ato totalmente diferente da criação. Tá? É óbvio que, às vezes, por força de expressão, nós falamos, né? Quem criou o telefone? Né? Quem criou o carro? Quem criou o computador? Só que, obviamente, esse verbo ele é mal utilizado, porque, na verdade, essas pessoas construíram essas coisas. Né? Visto que a criação supõe uma execução feita do nada. Então, quando um ser humano, sei lá, cria um computador, ele teve, de alguma forma, usar uma matéria-prima já encontrada na realidade. Né? Então, não é criação, é construção. Porque o homem construiu aquilo a partir de algo que já existia. Diga, Tiago. A ideia um conceito não vem do nada? Não pode vir do nada? Também não. A ideia ela é descoberta pela inteligência humana. A ideia ela já tem uma pré-existência. E, Tiago, isso parece maluquice, mas não é, até meio evidente. Ó. A questão de E olha que coisa Platão, né? curiosa. Para uma coisa vir à existência, ela teve que ser antes possível de existir. Ó, olha o que eu vou dizer. Para uma coisa vir à existência, ela teve que ser antes possível de existir. E essa possibilidade de existência material já tem que ser a ideia. Ela já tem que existir antes. Entende? Então não há nada que é criado pelo homem do nada, nem mesmo a ideia. Todas as ideias que concebemos, elas já existem. Elas são, na verdade, captadas pela inteligência humana. E uma outra prova disso, Thiago, isso parece estranho, mas uma outra prova disso é o seguinte: a possibilidade da verdade já afirma isso que eu estou dizendo. Né? Vou dar um exemplo bobo, tá? Eu estou explicando aqui um assunto para vocês que vamos supor que vocês nunca tenham escutado na vida. E aí eu vou explicando, e daqui a pouco um de vocês diz assim: caramba, entendi isso que você explicou. Captei essa verdade. Ué, como é que é possível isso? Isso só é possível porque essa verdade independe da minha explicação e do seu entendimento. Ela já existia antes. Essa ideia verdadeira que eu estou passando já existia antes. Senão nós não conseguiríamos reconhecê-la. Então, de certa forma, as verdades já estão dentro de nós, como possíveis descobertas. Isso é incrível. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos reconhecer uma verdade. Uma ideia não pode ser possível de ser criada, entre aspas, se já que existe essa possibilidade, necessariamente o conceito já existe. Já existe. Entendeu? Então, nada acontece no mundo que não seja criado por Deus. Até a maldade Deus permite para extrair dali um bem maior. Mas o assunto hoje não é isso aí, não. Não é mal, não é a maldade, né? Porque senão vai trazer outra complicação aqui para nós, tá? Mas veja, até a maldade Deus permite que aconteça no mundo para ser extraído dali um bem maior. Então, um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe e Deus permite. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas na existência, tá? Então, Deus criou tudo do nada. Veja, Tiago, seria impossível eu aprender matemática se a matemática, de algum modo, já não estivesse dentro de mim. Então, eu estou descobrindo algo que já está em mim. Por isso que eu reconheço uma verdade. Ó. Entende? Como é que eu iria saber se aquilo que eu estou entendendo é verdadeiro ou falso?
A única maneira de acontecer isso é eu ter já o critério dentro de mim, que foi descoberto por mim naquela hora. Não tem outro jeito, tá? Então, tudo é criado por Deus. Tudo que existe é criado por Deus, ok? É criado, inclusive, do nada, tá? Agora, a nossa construção, não. Quando o homem constrói alguma coisa, ele usa de uma matéria-prima já existente. Então, o homem nunca criou nada. Nenhum ser, nunca, nem os anjos criaram alguma coisa, né? Deus, inclusive, nem pode, olha que coisa incrível, Deus nem pode gerenciar a uma criatura ou direcionar uma criatura que uma criatura crie algo do nada. Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque criar do nada supõe uma ilimitação de poder que só Deus tem. Entende? Todas as criaturas têm um limite de poder. E o simples fato de terem um limite de poder já os impossibilita de criar algo do nada. Criar algo do nada é fazer aparecer, é fazer existir. Isso daí nenhuma criatura é capaz de fazer. Entendem o que eu estou dizendo? Isso é um pouco de filosofia, mas é necessário para entender a aula de hoje, né? Então Deus não pode nem delegar a uma criatura uma criação. Isso é impossível. Impossível. Então, por exemplo, ó, a crença dos pagãos politeístas. Os pagãos politeístas acreditavam em vários deuses, onde cada um dos deuses criou uma parte da realidade. Só que veja, na própria crença dos pagãos existe uma hierarquia entre os deuses. Se existe uma hierarquia entre os deuses, há de se supor que existe um Deus superior a todos. Se existe um Deus superior a todos, ele deveria ter um poder ilimitado. Então, como é que os outros deuses criaram coisas do nada? Impossível. Então, até os pagãos, eles usam errado isso daí. Usam errado esse verbo criar. Criar, repito, supõe uma criação do nada. Tá joia? Isso é muito importante para a gente entender a aula de hoje, tá? Agora veja que coisa curiosa. Se Deus criou todas as coisas do nada, uma pergunta se faz necessária, que é a seguinte: por que Deus criou as coisas? Porque, veja, ele se basta. Ele se basta. Ele, inclusive, se glorifica. Né? A própria Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, já impõe para a nossa compreensão o seguinte: Deus se ama. E o amor que ele sente por ele mesmo já se basta, porque é um amor infinito. Então, veja, ele não precisa do amor das criaturas. O amor das criaturas não vai acrescer em nada a Deus, visto que Deus já é perfeitíssimo. Então, Deus não precisava criar nada, né? Só que, veja, a criação de Deus já indica para nós algumas coisas interessantes. Por exemplo, já indica para nós a sua perfeição. Deus criou as coisas e todas as coisas são inferiores a ele. Isso já indica um pouco a perfeição de Deus. Outra coisa que indica o amor de Deus. Deus criou todas as coisas, podendo não ter criado. Ele criou por quê? Por amor. Ele me colocou na existência, colocou vocês na existência, colocou tudo na existência por um sentimento puro e perfeitíssimo, que nós chamamos de amor. Um sentimento totalmente desinteressado. Por que desinteressado? Porque todas as criaturas não podem oferecer nada para Deus que possa acrescer na dignidade divina. Percebem o que eu estou dizendo? Se Deus é perfeitíssimo e ele se basta, quando ele cria um ser humano, essa criação não pode ser para uma espécie de egoísmo divino. Como se Deus precisasse de algo. Porque se ele não precisa de algo, ele poderia não ter criado. Então, qual é a única justificativa que eu tenho? Deus criou todas as coisas por um amor desinteressado. Diga, Thiago. Não sei se é só para mim, mas está desincronizado sua voz com a imagem. Não sei se isso pode ficar ruim depois na gravação. Né? Deve estar fora. Vamos em frente. Depois, Perfeito. lá na gravação, deve ficar ruim mesmo, deve ficar desconectado, né? Mas... Tiago, é só para você, para mim. É só para mim? Tá. Menos beleza. mal, então. Beleza. Menos mal. E bom. E amor é um sentimento? Não, eu usei aqui a palavra sentimento, né? Tá. Amor seria uma espécie de
de doação desinteressada. Doação desinteressada. Agora, para um ser se doar de maneira desinteressada, ele precisa ter intelecto e vontade. Então, somente os seres com dignidade de pessoa podem amar, tá? Só que o que eu estou destacando não é nem isso. O que eu estou destacando é o seguinte, que o amor de Deus é perfeitíssimo. Por que é perfeitíssimo? Porque ele poderia não ter criado nada e criou a si mesmo. E nada do que ele criou pode oferecer algo para ele. Porque nada acresce a Deus. Por exemplo, existe um raciocínio entre as pessoas que estão fora da religião e desconhecem as verdades religiosas, que é um raciocínio mais ou menos assim. Ah, tá bom, Deus existe, mas ele é muito egoísta, né? Ele cria os seres humanos para glorificarem a Deus, para que possam elogiá-lo, para que possam glorificá-lo. Pô, mas que Deus egoísta, hein? Mas veja, isso é uma falta de percepção do que é Deus. Sendo Deus perfeitíssimo, ele não precisa de nada ser acrescido nele. Então, assim, ele não precisa da glorificação dada por uma criatura limitada. O que eu posso fazer em relação ao amor que eu sinto para Deus, me doando para Deus, é nada para Deus. É nada para Deus, porque nada acresce a Deus. É óbvio que eu tenho que amar a Deus por uma outra razão. Já já vamos falar qual que é. Mas essa razão não é acrescer algo a Deus. Deus não precisa ter nada acrescido à sua natureza, visto que ele é perfeitíssimo e ilimitado. Se ele é ilimitado, ele não tem limite. Se ele não tem limite, ele não precisa de nada. Percebe? Então veja que Deus, o ato da criação, já mostra que Deus tem um amor perfeitíssimo. Ele criou todas as coisas por amor. E uma outra coisa que é simbolizada para nós no ato da criação é o máximo de liberdade de Deus. O ato da criação já mostra que Deus tem uma liberdade ilimitada. Porque dentre as escolhas que Deus pode fazer entre criar e não criar, ele criou. Se ele criou do nada, isso mostra uma liberdade perfeitíssima. Não existe liberdade maior do que a dele, visto que ele criou todas as coisas. Então, o amor e a liberdade divinas são indescritíveis, são ilimitados. O próprio ato da criação já nos mostra isso, né? Mas vamos dar mais um passo. Se Deus criou todas as coisas e todas as coisas não podem acrescer nada a Deus, a pergunta permanece. Porque, veja, mesmo Deus não precisando das criaturas, ele foi lá e criou as criaturas, né? Então, a pergunta que serve para nós é a seguinte: por que ele criou as criaturas? É óbvio que a resposta dessa pergunta é um mistério. É um mistério. No entanto, uma ponta, uma beirada dessa resposta nós temos, que é a seguinte: as criaturas existem para manifestar o próprio Deus. Então, veja, Deus se manifesta para as criaturas através das próprias criaturas. Percebem o que eu estou dizendo? Então, o ato de criação tem uma justificativa. Deus criou alguns seres com uma dignidade superior, que é uma dignidade de pessoa, e para essas pessoas, para essas criaturas, Deus se manifesta pela criação. Então, a criação serve para manifestar o próprio Deus. Para que as criaturas pudessem, além de manifestar a perfeição de Deus, participarem da perfeição de Deus. O que aumenta a nossa percepção do tamanho do amor divino. Deus criou todas as criaturas para que todas as criaturas manifestassem a sua perfeição e vivessem no seu amor. Então veja que coisa curiosa. Eu, Roberto Varela, não só existo porque Deus me criou, como eu posso experimentar o amor divino. Como eu posso experimentar a perfeição divina. Isso aumenta a nossa percepção em relação ao amor de Deus no ato da criação.
Quer ver outra coisa curiosa? Deus não criou uma coisa. Ele criou uma multiplicidade de criaturas. Essa multiplicidade traz o que para nós de mensagem? Traz para nós a mensagem que Deus tem um poder gigantesco. Ele criou um conjunto infinito de coisas. Ora, isso já é um vislumbre de que o poder de Deus é infinito. Então, a multiplicidade das criaturas é um outro indicativo da perfeição divina. Outra coisa curiosa, todas as criaturas, apesar de serem múltiplas, são ordenadas hierarquicamente. O que faz todos nós percebermos o seguinte: se há uma gradação de perfeição nas criaturas, todas elas apontam para um ser perfeitíssimo, que é Deus. Então, qual é a finalidade da criação? Manifestar a perfeição divina. Percebem? E aqui entra um conceito interessante, tá? Que é o conceito da glória. Glória. Esse termo, esse conceito é central também na vida cristã católica, tá? Todas as coisas existem e foram criadas para a glória de Deus. Porque, veja bem, se Deus criou todas as coisas do nada, Deus ordenou as criaturas com a finalidade de voltar para Ele. Veja, antes das criaturas só existia Deus. Quando Deus cria as coisas do nada, todas as coisas são criadas para manifestar a glória de Deus. Então, todas as coisas se desenvolvem em direção a Deus. Então, por que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. Por que uma rocha existe? A rocha existe para a glória de Deus. Por que um animal existe? O animal existe para a glória de Deus. Tudo aponta para Deus. Porque se ele criou as coisas do nada, tudo, de certa forma, está nele. Tudo aponta para ele. Então, o desenvolvimento das criaturas tem uma direção, que é o próprio Deus. Então, as coisas existem para expressar a glória de Deus. E aqui entra um negócio interessante. Dentro da doutrina cristã católica, existem dois tipos de glória. A glória extrínseca e a glória intrínseca. A glória intrínseca é a glória que já existe em Deus. Se Deus é o único ser que existe de maneira perfeitíssima, ele já se glorifica. Porque ele já é um ser completo, que não precisa de nada ser acrescido a ele. Essa glória é a glória mais perfeita, é intrínseca. É a glória que é experimentada pelas três pessoas da Trindade. Deus Pai, o amante, Deus Filho, o amado, e Espírito Santo, o amor. Deus se glorifica. Deus se completa. Só que também existe a glória extrínseca. O que é a glória extrínseca? É a glória expressada, manifestada pelas criaturas. Então, se nós existimos e fomos criados por Deus, e a nossa perfeição aponta para Deus, então, quanto mais eu exerço a minha perfeição, mais eu estou glorificando a Deus. E esse ato de glorificar a Deus é a glória extrínseca. É uma glória mais imperfeita, é óbvio, porque Deus não precisa disso. Mas como ele quer que nós experimentemos o seu amor, ele nos traz a participação dessa glorificação a ele mesmo. Entendem a questão? Então, glorificar a Deus é mais para o meu crescimento espiritual e para a minha salvação, para a minha santificação, do que propriamente para acrescer algo a Deus. Eu não glorifico a Deus porque Deus precisa. Eu glorifico a Deus porque eu preciso. Amar a Deus, glorificar a Deus é a minha felicidade. Percebe? Isso é muito curioso. Agora, essa glória extrínseca, mais imperfeita que as criaturas oferecem a Deus, elas obviamente ocorrem de dois modos. Os seres sem dignidade de pessoa, eles glorificam a Deus apenas existindo. Os minerais, os vegetais e os animais. Apenas a existência deles já é uma glorificação a Deus. Agora,
os seres criados com dignidade de pessoa, que são os seres humanos e os anjos, glorificam a Deus de duas maneiras. Glorificam a Deus de duas maneiras. De uma maneira mais perfeita e de uma maneira mais imperfeita. A maneira perfeita dos seres com dignidade de pessoa, homens e anjos, glorificarem a Deus é amando a Deus. Ou seja, é imitando a Cristo através da verdade, da bondade e da beleza. Quanto mais o homem imita Cristo e mais busca intimidade com Deus, mais ele está amando a Deus, mais ele está glorificando a Deus em sua perfeição. Essa é uma maneira mais perfeita de glorificar a Deus. E qual que é a maneira mais imperfeita? A maneira imperfeita é rompendo com Deus. Porque veja que coisa curiosa. Os homens que escolhem errado, escolhem o mal, escolhem os bens menores, agem desrespeitando a Deus, desobedecendo os mandamentos, eles glorificam a Deus fazendo manifestar a justiça divina. Os homens que procuram o inferno glorificam imperfeitamente a Deus porque manifestam a justiça divina. Olha que coisa curiosa. O homem glorifica perfeitamente a Deus, imitando Deus, amando a Deus, o que manifesta a misericórdia divina. Só que o homem que glorifica a Deus de maneira imperfeita, desrespeitando a Deus, desobedecendo a Deus, fugindo da sua própria perfeição, glorifica a Deus de maneira imperfeita. Porque a sua condenação ao inferno, a sua escolha ao inferno, manifesta a justiça divina. Então não tem jeito. As criaturas todas, inclusive as livres, estão glorificando a Deus, mesmo não querendo. Isso é muito importante. Ó. Os demônios e os homens condenados ao inferno glorificam a Deus, mesmo não querendo. Porque glorificam a Deus manifestando sua justiça. É isso que significa dizer que Deus extrai do mal um bem maior. Que bem maior é esse? A manifestação da sua justiça. Eu que estou aqui no caminho de peregrino, tentando ter uma vida reta, tentando ter uma vida santa, tentando ser salvo, eu tenho no modelo dos condenados, no modelo dos demônios, a expressão da justiça divina. O que já é um bem muito maior, extraído do mal. Percebem isso? Isso é muito importante na nossa caminhada de fé. A gente tem que entender esse negócio. Não adianta. A condenação não é uma maldade de Deus. A condenação é a expressão de uma bondade de Deus, que é a justiça divina. Então, todas as criaturas glorificam a Deus, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Outro detalhe interessante. Todas as criaturas glorificam mais a Deus na medida em que agem de acordo com a sua perfeição. Então, as criaturas, elas têm um limite. Esse limite é a perfeição que elas devem buscar. Então, quanto mais as criaturas seguem a determinação da sua natureza, mais elas estão glorificando perfeitamente a Deus. Não é isso? Então, os seres com dignidade de pessoa, que têm liberdade, elas glorificam mais perfeitamente a Deus na medida em que buscam Deus. Buscam Deus de maneira deliberada. Isso é atingir a própria perfeição. É igual eu coloquei aqui, ó. O homem encontra a sua perfeição vivendo conforme sua natureza. Ou seja, vivendo conforme a parte superior da sua alma, que é a parte espiritual. A vontade que mira o bem, se eu tenho dentro de mim a vontade que mira o bem, eu tenho que buscar o bem. E o intelecto que mira a verdade, então tem que buscar a verdade. Mas eu pergunto a vocês, qual é o bem máximo que existe? Qual é a verdade máxima que existe? Deus. Então, agir de acordo com a minha natureza já é buscar Deus de maneira perfeita. Já é viver a glória de Deus. Mesmo que isso me faça triste.
a tristeza, as decepções que eu tenho no Vale de Lágrimas, nesse mundo, nessa vida de peregrino, elas são necessárias quando eu estou sofrendo, porque estou mirando bem a verdade máximas, que é o próprio Deus. Então veja que Deus criou todas as criaturas para que essas criaturas participem da sua perfeição e possam glorificá-lo. Ok? Só que aqui eu chamo a atenção de vocês para duas expressões da criação divina que estão colocadas no nosso credo. Quais são essas duas expressões? No credo apostólico, a gente tem aquela frase que nós repetimos todas as santas missas, que diz o seguinte, ó, Deus criou o céu e a terra. Isso está no credo apostólico. E no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maiorzão, né? Que nós já estudamos aqui, inclusive, que nós repetimos na missa aos domingos, diz assim, ó, Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Veja, essas duas expressões do credo, Deus criou o céu e a terra, e Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, traz para nós um endereçamento para o tema da aula de hoje. Quando o credo diz assim, Deus criou o céu e a terra, Deus criou as coisas invisíveis e visíveis, no fundo, o que quer dizer aí? Deus criou o céu. Quando diz isso lá no credo apostólico, Deus criou o céu, esse céu aí tem três significados. Três significados, tá? O primeiro deles, o céu aí é o céu visível à distância. Quando a gente olha para o céu, a gente tem uma visão de algo, sensível mesmo, que é a visão dos astros. Os astros é uma parte visível do céu que já traz para nós um sentido de permanência. Não é isso? Por exemplo, quando uma pessoa está atribulada, cheia de problemas para resolver, aqui no nosso dia a dia, né, na nossa vida ordinária. Olha que interessante. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente precisa de tomar ar. O que a gente faz? A gente sai para um local aberto, para uma praia ou para uma montanha, e olha para o céu. Esse olhar para o céu visível já nos faz percebermos os astros. E os astros, ele já traz para nós o sentido de permanência, de algo calmo, tranquilo, de algo que nos faz escapar da turbulência do dia a dia. O céu visível já é uma pista do invisível, de Deus, que é permanente em si mesmo. O segundo significado são os anjos. Quando a gente fala no credo, Deus criou o céu, aí também está estipulado os anjos. Por quê? Os anjos habitam os céus. Os anjos já são invisíveis. Eles já habitam o céu invisível, para além do céu visível. E o terceiro significado é o céu enquanto paraíso, para onde nós vamos se formos salvos. Então tem esses três significados, né? O céu visível, os anjos e o céu invisível. E terra, quando o credo diz que Deus criou o céu e a terra, terra já quer dizer quatro coisas. Terra já quer dizer a existência dos minerais, a existência dos vegetais, a existência dos animais e a existência humana, que é o mundo. A Terra é o mundo que nós perambulamos em busca da nossa salvação. Então, o ser humano une o céu e a terra, porque o ser humano vive na terra, mas quer o céu, vislumbra o céu. Aliás, é por isso que o ser humano é o único ser que contempla o céu entre os seres da terra. Nenhum animal fica muito tempo olhando para o céu, só o homem. Como se o homem quisesse buscar algo que tem esse grau de permanência, algo que é invisível, algo que está para além. Tá? Então, os anjos estão na esfera do céu, o homem na esfera da terra. Tá? Isso é importante para, pelo menos, introduzirmos o assunto relativo aos anjos. Tá? Outra coisa interessante. Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, o céu e a terra. Fazendo pix mesmo. Não, desliga seu áudio aí, fazendo favor. Não, sem problema. Deus criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, e mantém as coisas na existência. Então, Deus não apenas criou e deixou as coisas existindo. Ele criou e manteve as coisas na existência. Então, tudo que existe é mantido na existência por Deus. Portanto, tudo que existe tem uma função,
uma finalidade na glorificação a Deus. Senão Deus não permitiria a existência. É aquilo que nós já falamos em algumas aulas anteriores. A existência dos demônios, a existência do inferno. Se Deus mantém essas coisas na existência, significa dizer que elas têm uma finalidade voltada para o bem. Tem uma finalidade voltada à glorificação de Deus. E um exemplo eu já dei disso, que é a manifestação da justiça divina, que é um bem superior, né? Então veja que a narrativa da criação deve ser levada em conta todas essas coisas que eu disse, ok? No entanto, dada essa introdução, podemos entrar propriamente no assunto de hoje, que são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas que estão especificadas no credo em relação ao céu e às coisas invisíveis. Então veja, os anjos, eles não existem nas coisas visíveis e na terra. Eles existem na natureza das coisas invisíveis e céu. Isso é importante entendermos. Por quê? Os anjos, apesar de serem criaturas espirituais igual nós, e também que têm dignidade de pessoa, porque têm liberdade e são dotadas de vontade e inteligência, os anjos têm uma diferença crucial em relação aos humanos. Os anjos não possuem corpo. Então, isso aqui é muito importante. Os anjos são puros espíritos. Nós, ao contrário, somos criaturas espirituais corpóreas. O ser humano é a união substancial entre corpo e alma espiritual. Os animais são união substancial entre corpo e alma sensitiva, vegetativa. Nós não. Nós somos almas espirituais. Somos dotados de vontade e intelecto. No entanto, somos unidos a um corpo. Os anjos, eles são seres espirituais puros. Eles não possuem corpo. Então, homens e anjos são as únicas criaturas dotadas de livre-arbítrio. São as únicas criaturas que podem ser chamadas de pessoas. São as únicas criaturas que possuem vontade e intelecto. São as únicas criaturas que podem escolher, de maneira consciente, o caminho do bem. Nenhuma outra criatura tem isso. Somente os homens e os anjos. Só que, repito, os anjos são puros espíritos. Tá? Segunda coisa. Qual é a garantia que nós temos da existência dos anjos? Tá? A garantia que nós temos da existência dos anjos é a própria revelação de Deus. Deus nos revelou, pelas sagradas escrituras, pela sagrada tradição e pelo sagrado magistério, a existência dos anjos. Só que aqui já tem uma coisa curiosa. Quando você procura as referências sobre a existência dos anjos nas sagradas escrituras, você encontra dois tipos de referências. Sempre. Primeira referência. Somente 3 anjos são citados em todas as Sagradas Escrituras. Isso é interessantíssimo. Somente são citados os nomes de Miguel, Gabriel e Rafael. Nenhum outro anjo é citado em termos de nome. Outra coisa curiosa. Apesar de apenas esses 3 nomes serem citados em relação aos anjos, existem citações nas Sagradas Escrituras que dão a ideia de uma multiplicidade gigantesca de anjos. Só para vocês terem uma ideia, segundo doutores da igreja, existem mais anjos do que criaturas terráqueas. Criaturas materiais. Então, a diferença na quantidade de seres angelicais, né, para seres terrenos é uma diferença quase infinita. Existem muitos mais anjos do que criaturas terrenas. Tá? Outra questão. Os anjos, por serem puros espíritos, eles não exercem a sua liberdade no tempo, na duração do tempo. Por quê? Porque tempo é a duração da matéria. Se eles não têm matéria, se eles não têm corpo, então eles não escolhem no tempo. Eles não são determinados no tempo como nós somos. Por exemplo, toda escolha que eu faço a partir do meu livre-arbítrio ocorre dentro de uma duração.
Por exemplo, eu estou escolhendo agora quais palavras falar. Essas palavras saem na minha boca dentro de uma duração temporal. Isso traz uma implicação interessante. Ó. Os homens, por escolherem num tempo, os homens podem se arrepender. Os homens podem escolher errado, se arrepender para depois escolher certo. Justamente por conta da duração das escolhas. Agora, os anjos não. Toda escolha do anjo é uma escolha definitiva. Não há arrependimento de um anjo. Toda escolha de um anjo ocorre na esfera definitiva. Porque os anjos não são determinados pelo tempo. E por uma outra coisa também. Como os anjos não têm um corpo, eles não têm paixões que o puxam para baixo. Eles não têm ali uma paixão animal que puxa para baixo. Então, a vontade e o intelecto dos anjos funcionam de maneira perfeita. Eles sempre sabem o que estão escolhendo e não se enganam. Portanto, também não precisam ter, né, a qualidade do arrependimento. Então, toda escolha angelical é sempre uma escolha definitiva. Outra questão. Apesar da existência dos anjos ser de caráter de revelação divina, a nossa inteligência consegue, né, especular a existência dos anjos. Porque, veja, quando nós olhamos para o mundo, a gente vê uma gradação dos seres. Ó. Minerais, vegetais, animais, humanos. A cada degrau que eu subo, o ser superior consegue fazer algo que o ser inferior não consegue. Então, não é difícil especular que entre nós e Deus existam seres gradativos. Entre nós e Deus existem esses puros espíritos que são os anjos. Isso não é difícil de ser especulado. Né? Agora, qual é o poder dos anjos? Qual é o poder dos anjos? O que, que os anjos fazem? Né? Os anjos, por serem puros espíritos, eles exercem uma espécie de comunicação entre o que Deus quer e o mundo material. Percebem? Então, os anjos, eles são o elo de comunicação entre Deus e os homens. Deus e as criaturas. Veja, apesar do homem ser um pontífice que expressa a ligação da terra aos céus, o homem não consegue fazer certos serviços de Deus que auxiliam as criaturas em relação à salvação direta. Eu não consigo, enquanto ser humano, por mais santo que eu seja, comunicar verdades divinas que estão no espectro angelical, que estão no espectro acima da compreensão humana. Então, são os anjos que fazem esse trabalho. São os anjos que manifestam certas verdades divinas aos homens. Eles fazem essa comunicação. Então, os anjos representam essa comunicação de Deus aos homens, de Deus às criaturas. Agora, tem um detalhe. Se os anjos são puros espíritos, eles também podem manipular tudo que é inferior ao espírito. Os anjos, por exemplo, podem manipular a matéria. Tá? Os anjos têm o poder de manipular a matéria. Por isso, eles podem, inclusive, se apresentar aos homens com a imagem que eles querem. Então, por exemplo, no episódio da Anunciação, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela será a mãe de Deus, ele aparentou uma certa luz, uma certa materialidade sutil que ele escolheu. Então, os anjos, eles têm o poder de manipular a matéria, como eles querem. E podem se apresentar também de acordo com aquilo que eles escolhem. Outra característica dos anjos. Todos os anjos foram criados em estado de graça. Todos eles. No entanto, nem todos perseveraram no estado de graça. E aqui tem um detalhe interessante, tá? Uma parte importante da nossa aula. Todos os anjos foram criados no estado de graça, mas nem todos perseveraram. Por quê? Todos eles passaram por uma provação. Uma provação na qual exigiu deles uma escolha.
E como a escolha que eles fazem é uma escolha definitiva, aqueles que perseveraram, perseverarão para todos sempre, e aqueles que não perseveraram na graça vão ser condenados para todos sempre. E aqui nós temos uma diferenciação importante para a aula de hoje. Os anjos que perseveraram são os anjos que glorificam a Deus. Enquanto que os anjos que não perseveraram nós chamamos de anjos caídos. Ou, mais popularmente, de demônios. Demônios. Então, o que são os demônios? Os demônios são aqueles que não passaram pela provação. Ou seja, que escolheram errado e não passaram na provação imposta por Deus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: que provação foi essa? Isso é um mistério para nós. No entanto, é do senso comum dos doutores da igreja que essa provação ela ocorreu quando Deus revelou o seu plano de salvação aos homens. Na figura da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus revelou isso aos anjos, segundo muitos doutores da igreja, inclusive Santo Tomás de Aquino, essa foi a aprovação aos anjos. Por quê? Quando os anjos compreenderam a narrativa da revelação divina, alguns deles se rebelaram contra Deus. Por que se rebelaram? Como assim o ápice da história da salvação se dá com um Deus se encarnando nos limites humanos, sendo que os homens são inferiores a nós? Percebe? Faz muito sentido essa explicação tomista. Ó. Então, aqueles que aceitaram o plano da revelação permaneceram, perseveraram, escolheram certo. Enquanto que os demônios são aqueles que rejeitaram o plano da salvação e disseram em alto bom tom a Deus: não serviremos. Não servirei, que é a frase famosa do demônio, está relacionada ao plano da salvação divina. Não vou servir a esse plano, porque esse plano exalta os homens a uma dignidade superior à nossa, e nós somos anjos. Então veja que coisa curiosa. A clareza intelectual e a clareza de vontade dos anjos faz com que eles saibam de maneira perfeita que eles possuem uma dignidade muito superior à dos homens. E de repente aparece o plano divino dizendo outra coisa. Então isso faz com que alguns anjos se rebelem contra Deus e não perseverem na verdade, não perseverem no bem, não perseverem na glorificação de Deus. Percebem? É óbvio também um detalhe. Todos os anjos foram criados em estado de graça. Mas, obviamente, eles não foram criados com a visão beatífica, tá? São coisas distintas. A visão beatífica só tem os anjos que perseveraram. Porque se todos tivessem a visão beatífica, eles nunca escolheriam errado. A visão beatífica é a felicidade sobrenatural que nós vamos ter também. Como nos céus, na visão beatífica, só entra o indivíduo santo, sem nenhuma impureza, se os anjos tivessem sido criados nesse tipo de dignidade, eles não poderiam errar. Então, eles são criados no estado de graça, mas nem todos perseveram. E aqueles que perseveram escolhem de maneira correta. Dizem sim ao plano da salvação. Enquanto que aqueles que não perseveram dizem não, não serviremos. Essa é a fala dos demônios, né? Dos anjos que não quiseram servir. Um dado curioso disso é o seguinte: os anjos que decidiram servir e perseveraram, eles enxergaram possivelmente a narrativa da salvação de maneira análoga quando nós vemos um filme. E o filme tem um plot twist, um final belíssimo. Porque olha que coisa curiosa. Quando Cristo, por exemplo, o Verbo encarnado, ele vem, salva a humanidade, sofrendo o que a humanidade deveria sofrer pelo pecado, e Cristo salva a humanidade pelo sofrimento, pela paixão. Quando Cristo sobe aos céus, ele é recebido por trombetas de anjos. Essas trombetas, segundo alguns doutores da igreja,
simbolizam essa surpresa maravilhosa e belíssima da obra de Deus quando ela é revelada aos anjos. Os anjos ficam tão extasiados que tocam trombetas. Então, as trombetas tocadas simbolizam a perseverança dos anjos que disseram sim ao plano de salvação. Porque você imagina, cara, que plano de salvação belíssimo. Os homens erram e Deus, para salvar os homens, se faz homem. E paga a dívida. E esse Deus, o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, é exaltado aos céus com o corpo humano. Então há uma exaltação da natureza humana para uma dignidade divina. Isso é surpreendente para os anjos. Você imagina os anjos recebendo essa revelação. Aqueles que vão se maravilhar pela beleza divina, mantendo-se firme em Deus, vão dizer, caramba, não poderia ser melhor. Enquanto que aqueles que não perseveraram vão dizer, isso é errado, isso é injusto. Eu sou mais justo que Deus, então não vou servir ao plano da salvação. Esses são os demônios. Então, essa visão defendida por muitos doutores da igreja me parece muito adequada àquilo que nós conhecemos da revelação dita nas Sagradas Escrituras. Ok? Vamos dar mais um passo, tá? Os demônios, que são os anjos caídos, que são aqueles que não decidiram servir a Deus, eles possuem um chefe dentro da sua hierarquia. Esse chefe, ele é chamado por dois nomes, ou Satanás ou Lúcifer. E esse chefe, dentro dessa hierarquia, ele confabula, dentro da inteligência gigantesca dos anjos, apenas um único objetivo: manter o ódio a Deus através da tentação promovida aos homens. Então veja, se Deus é o Criador que quer que todos os homens busquem a sua felicidade nele, os demônios vão fazer uma contribuição inversa. Eles vão querer a manutenção do ódio a Deus, porque não tem como voltar atrás, eles já escolheram isso, eles odeiam Deus e decidiram não servir, e executam esse plano, adentrando o espaço temporal dos homens, tentando os homens, levando o maior número de almas humanas para o inferno. Então, qual é a finalidade dos demônios? Tentar os homens. Tentar os homens. Quanto mais tentarem e levarem os homens à condenação eterna, mais os anjos, no seu ledo engano, acreditam estar superando Deus. Quando, na verdade, como tudo glorifica a Deus, até mesmo a condenação das almas humanas demonstra e manifesta a justiça divina. Então não tem jeito. Deus sempre vence no final. Mas, para a compreensão dos anjos, a vitória dos anjos demoníacos se dá pela tentação de sucesso aos homens. Essa é a batalha entre o bem e o mal. É a batalha que é travada no campo angelical e travada também no campo das decisões humanas. Percebem? E os demônios, para a gente caminhar para o final, os demônios, eles estão fora, de algum modo, da hierarquia divina celeste, que está próxima de Deus. A hierarquia celeste, eu vou deixar para falar dos demônios numa outra aula, como é que eles tentam os homens e como é que ele age sobre os homens. Vamos falar aqui, terminar nossa aula para falar da hierarquia celeste. A hierarquia celeste, ela encontra diversidade de anjos dentro de 9 degraus muito bem definidos, que são expressos pela doutrina cristã. Os 9 degraus da hierarquia angelical são do mais baixo para o mais alto: os anjos, os arcanjos, as virtudes, as potestades, os principados, as dominações, os tronos, os querubins e os serafins.
Essas são as escalas, os degraus da hierarquia angelical. Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. Cada um do degrau dessa hierarquia tem uma finalidade própria na busca da glorificação a Deus. Ou seja, cada um desses degraus tem uma finalidade que aponta para Deus. Os anjos têm como finalidade anunciar as coisas de menor importância aos homens. Então, as coisas de menor importância são comunicadas aos homens através dos anjos. Os arcanjos anunciam as coisas de grande importância. Então, as coisas que Deus quer anunciar aos homens são comunicadas pelos anjos, quando menor importância, ou pelos arcanjos, quando de maior importância. As virtudes, que é a terceira hierarquia dos anjos, ajudam nos milagres de Deus. Então, quando Deus exerce um milagre, tem-se ali o auxílio dos anjos chamados virtudes, que é o terceiro degrau na hierarquia. Na quarta hierarquia temos as potestades, que impedem que os demônios tentem os homens na medida em que gostariam de tentar os homens. Então, veja que coisa curiosa. Existe uma batalha angelical. Os demônios estão tentando os homens. Os demônios gostariam de tentar os homens muito mais do que eles tentam. Os demônios só não tentam mais o que eles já tentam os homens graças às potestades, que defendem os homens dessas maiores tentações. No quinto degrau temos os principados, que presidem os 4 coros angélicos inferiores, transmitindo a eles os desígnios de Deus. Então, veja que coisa curiosa. Lá em cima, no céu, você tem os principados, que designam as funções para as potestades, para as virtudes, para os arcanjos e para os anjos. Esses são os principados. Acima dos principados tem as dominações. O que as dominações fazem? Exerce a comunicação de Deus para os principados. Então, agora as comunicações se dão no meio angélico. Né? No sétimo degrau temos os tronos, que dão assistência aos juízos divinos e executam mais diretamente seus decretos. Então, aquilo que Deus decreta como justiça divina tem como auxiliar os tronos, que é o sétimo degrau da hierarquia angélica. E os tronos também auxiliam a execução direta desses decretos. No oitavo degrau temos os querubins. Os querubins vivem de contemplar a luz de Deus de perto. Então, veja que coisa curiosa. A finalidade dos querubins é viver na contemplação. Eles vivem a contemplar a luz divina. E, por último, os serafins, que são as criaturas angelicais mais próximas de Deus, que além de contemplarem a luz de Deus como os querubins, ainda estão mais próximas de Deus que os querubins. Essa hierarquia celestial, angelical, é uma verdade da fé católica, tá? É um dogma de fé, que é importante nós compreendermos para notarmos que entre Deus e os homens existe toda uma hierarquia de comunicação. E isso traz a importância dos anjos. Tá joia? Eu acho que a gente já pode terminar por aqui e na próxima aula trabalharmos a questão da ação da tentação dos demônios, o que é obsessão demoníaca, o que é possessão demoníaca, e falar também um pouquinho dos nossos anjos da guarda, tá? Porque entre a ação dos anjos da guarda existem distinções importantes. Por exemplo, coisa que pouca gente sabe. Um governante, como por exemplo um presidente da República, ele tem o seu próprio anjo da guarda, igual nós temos, mas também tem um anjo responsável para guardar suas ações enquanto alguém que age no poder humano. Olha que coisa curiosa. Ele é um ser que tem 2 anjos agindo nas suas ações. Um anjo da guarda, igual nós temos, e um anjo voltado à guarda republicana, podemos dizer assim. É curioso isso, né? Esse anjo aí tá complicado, então. Pois é, tá complicado. Mas significa o quê? Que quando um governante age mal de maneira muito injusta e provoca problemas gigantescos, afastando os homens de Deus, esse indivíduo não está dando ouvido ao seu anjo, né? Obviamente. Do mesmo modo que a ação humana se abre para a graça da ação de Deus, o homem também ele pode se abrir ou se fechar para a ação do próprio anjo da guarda. Mas é aquilo que a música do Bob Dylan diz.
se eu me fecho para a ação do meu anjo da guarda, obrigatoriamente estou abrindo para a ação do demônio. Então, um Senhor está mandando na sua vida. Ou é Deus ou o demônio. Ou é os seres angelicais que permaneceram em Deus, ou você está se abrindo ao demônio. Diga lá, Thiago. Sim, sim, foi uma piada bem ruim. E em relação a esses dogmas da hierarquia angelical, como essas hierarquias foram reveladas para a gente? Ah, boa Qual foi o pergunta. processo? Boa pergunta. É como nós já aprendemos aqui, a revelação da fé, né, as verdades da fé, elas são reveladas de 3 modos. São 3 pilares que nós acreditamos. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. As Sagradas Escrituras é o que é revelado por escrito. A tradição oral a tradição é o que é revelado oralmente, desde aquilo que Cristo revelou e foi passando de geração para geração oralmente. E o Sagrado Magistério é a hierarquia da igreja, ou seja, o primado de Pedro. Você tem lá o primado dos apóstolos de Cristo, que foram sendo passados de geração em geração até chegar aos bispos de hoje em dia. Esse é o Sagrado Magistério. Então, tudo que é revelado por esses 3 pilares é considerado revelação divina. A hierarquia dos anjos não tem uma revelação clara nas Sagradas Escrituras, mas tem uma revelação clara na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Tá? Então, uma verdade de fé aceito principalmente pelo Sagrado Magistério e pela Sagrada Tradição. Tá? Isso não está de maneira clara nas Sagradas Escrituras. Você encontra todas essas palavras nas Sagradas Escrituras. Mas a hierarquia, como elas se relacionam, como eu acabei de explicar, já é uma tradição vinda da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Tá? Que são os outros 2 pilares da Igreja Católica. Agora, tem uma coisa curiosa. Algumas seitas protestantes aceitam essa hierarquia, que é vinda da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério, que eles não acreditam. Né? Ou seja, eles obedeceram uma ordenação da hierarquia dos anjos estabelecida pela igreja e que está confuso nas Sagradas Escrituras. Mas é aquilo que eu disse na aula das Sagradas Escrituras. Né? A seita protestante não tem motivo de ser, pô. A começar por eles aceitarem o número de livros do Novo Testamento, que é definido pelo magistério e pela tradição, e não aceitar o número de livros do Antigo Testamento, pô, que é definido pelo mesmo magistério e pela mesma tradição. Então não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, que é aquilo que eu expliquei. Se toda a verdade da fé só está na Sagrada Escritura, então não tinha cristão até a invenção da prensa. Da imprensa que publicou livros como linha de produção. Então, se eu não tenho um livro em casa, como é que eu posso ser cristão? Não faz sentido, né? Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Senão, podemos caminhar para a oração final. Acho que ficou claro, né? Mais ou menos o que são os anjos, né? Perfeito, perfeito. Eu deixei a parte melhor para a próxima aula, né? Que é a questão da ação demoníaca. É uma parte que chama muita atenção, né? Melhor no sentido de Obsessão, mais possessão. divertido? É divertido porque é curioso, né? Porque Sim. são fenômenos que são muito bem documentados, ocorrem, né? Existem os padres, por exemplo, os padres, todos eles possuem a possibilidade de exercer, por exemplo, o exorcismo. Só que somente alguns deles são autorizados pelo bispo. Por que isso acontece? Isso é uma boa pergunta. A gente vai ver isso na próxima aula. Questão de obsessão, possessão, exorcismo, né? Podemos terminar, então? Permanecer, pelo menos, nessa reta final do primeiro tempo. Ok. Então, vamos fazer aqui a oração final e aí terminamos a aula. Seu microfone tá aparecendo na TV. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Abraço.